Bora lá então? O Bora lá. tema de hoje é fazendo um gancho pro tema de ontem. Ontem a gente deu 5 boas práticas de Lightning Web Component e hoje a gente vai fazer 5 bons motivos para você migrar para Lightning Web Component e abandonar o Aura, né? Total. Então, A gente vamos seguir nessa de números, né? Cinco motivos, cinco motivos. Um ins- um insight de ontem nos trouxe ao tema de hoje. Então bora lá. Qual que é o primeiro bom, tópico, cara? o primeiro deles é a linguagem JavaScript mais moderna, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? O Lightning Web Component ele te permite utilizar ECMAScript 6, que é uma das grandes novidades do JavaScript. Ele permite você usar ECMAScript 6 e 7, Uhum. parte do ECMAScript 8 e parte do ECMAScript 9. Então, o que quer dizer com partes? Nem toda a funcionalidade está disponível dentro do Lightning Web Component, justamente por conta do Locker. O Locker, acho que vale a pena uma live aqui só falando sobre o Locker, mas o Uhum. Locker ele dá algumas limitações dentro do Lightning e por conta disso, né, a gente não tem 100% do ECMAScript 8 e 9. Mas, Sim. ainda assim, comparado com Aura, ele é baseado em uma linguagem muito mais moderna, no JavaScript mais moderno, né? Então, o Aura também é JavaScript puro, mas você consegue usar recursos novos do JavaScript que você não conseguiria no Aura. Então, esse é o primeiro ponto a se destacar do porquê você deve matar o Aura. Isso aí. O segundo ponto é porque no Lightning Web Component você usa muito menos código. Aqui, lógico, não no tanto assim, dá para dizer que tanto na parte do HTML, né, no Aura é o component, no Lightning Component é o HTML mesmo, mas tanto quanto no JS também, no JavaScript. Eu Então, acho que, eu lá acho que no em todos os pontos, né? Se você olhar, é, o HTML fica mais simples, é, o CSS fica mais simples, você não precisa ficar é, colocando ponto diz, tem então um já tem um lugar onde você vai precisar colocar código que no Aura você não coloca, que é no metadado. metadado. É, Então, mas só. quando você customiza o Uhum. Aura, você usa o designer. E isso você faz dentro do metadado. Então, acaba ficando meio que Sim, elas por elas, né? sim, mas eu falo no sentido de colocar, por exemplo, em record paging, no communities, no, assim, você vai dizer aonde aquele componente vai estar inibido. Então, mas aí No Aura você também pode fazer, só dentro que do com Aura você uma vai ter que linha. fazer os implementos. Mas com uma linha. Assim, Uhum. tem mais e menos, mas sim, no LWC, muito menos código. No LWC a gente consegue, por exemplo, uma questão que a gente levantou ontem são as variáveis, os tracks versus os atributos. Então, na hora a gente precisa declarar os atributos no HTML, todos os atributos que a gente vai usar, e no JS a gente precisa, quando a gente vai dar um get no valor dos atributos, a gente componente.get atributo, e quando a gente vai dar um set, vai colocar um valor nesse atributo, a gente vai lá e dá um componente.set, o valor, vírgula, o atributo que você quer colocar o valor. Isso toda vez que você vai mexer com um atributo. No LWC, ele fica ali meio que automático. Você vai usar só o this, Isso. ponto, o nome do track. E aí eu acho que vale um ponto, né? Até mesmo para explicar o porquê dessa diferença, né? Boa. No Aura, as suas propriedades elas são definidas no escopo visual, teoricamente, né? Uhum. No HTML, na parte que tange tags. Já no Lightning Web Component, ele fica dentro do escopo do JavaScript, como se fosse uma variável mesmo, uma propriedade de JavaScript. Assim como Sim, você declara um var, um let, um constant, você vai declarar lá um API, um track e fazer uso deles. Então, como já está no código, né, você não precisa de código para fazer a comunicação entre a sua linguagem de marcação e o JavaScript. Então, por isso que a total. gente acaba economizando muito menos. Opa, desculpa. Por isso que a gente acaba economizando muito mais código. E Isso quando a aí. gente fala de um componente, né, é muito comum componentes terem várias propriedades, né?
Sim. Eu tenho, dar um exemplo, um componente que eu estava trabalhando hoje, cara. Eu devia ter ali umas 6, 7 propriedades, a ponto de que estava difícil de entender as propriedades, de tanta Pra onde propriedade que ia, tinha. né? E isso eu estou falando de um componente minúsculo da tela, né? Quando você Sim. começa a expandir isso, isso vai ficar muito mais complexo, né? É. E Outro. só para Você ia finalizar, completar? Pode completar. imagina nesse cenário onde eu tinha 8 variáveis aí na tela, eu ter que fazer toda hora um get, um set, um get, um set, um get, um set, um get, um set, ia ser linhas e mais linhas de código. Isso é doideira, com certeza. É, e o atributo também, né? Ia ficar bem sujo o HTML, porque você ia ter que colocar eles lá em cima, declarar todos os atributos, enfim, ia ficar uma salada. Um outro trecho Um que a gente outro. economiza bastante linhas de código é no Wire. Boa. É, no Wire, né? E Uhum. outro que a gente economiza também bastante linha é o evento. Porque no Light Web Component, você vai Você mandar tem um que criar um evento. componente para fazer um evento. Exato. Isso falando de um evento de componentes que não se conversam, né? De componentes que não estão Uhum. um dentro do outro. Quando está dentro um do outro, a gente não precisa declarar um listener que vai escutar o evento e um cara que vai mandar um evento. A gente só precisa de uma nomenclatura. Se eu Simplesmente. estou falando para cima, eu tenho que colocar um on antes do nome do evento. Se eu estou falando para baixo, eu só tenho que passar para o meu API que está dentro do meu filho. Então fica muito mais simples também. É, E a, você a só usa os dados que comunicação você. a comunicação entre eles acabou ficando mais fácil. No começo Uhum, a gente sofria porque quando a gente fez essa migração, né, de Aura para Lightning Web Component, a gente sofria com a falta do, do evento de application. Ou seja, eu disparo um evento e falo para todo mundo. Hoje, com um projeto já um pouco, posso dizer, maduro, uhum, com dezenas de componentes, a gente já não sente tanta falta, é, porque já faz mais sentido a forma como a comunicação é feita, né? De você falar com o pai e o pai falar com os filhos, né? Então exato. acabou que ficou algo mais natural. Até porque se você for ver, é uma boa prática que os componentes escutem só o que eles precisam. E antes não era isso que a gente fazia, a gente falava tudo, e se o cara ia precisar daquele evento, a gente escutava o que a gente queria, beleza, mas o cara não precisava falar tudo. Então agora o componente só realmente manda o evento do que a gente precisa. Eu acho que isso é um dos motivos pelo um dos próximos pontos que virão aí. Então vamos lá. Próximo é poder ser reaproveitado dentro de um componente Aura, ou seja, quando você cria um componente Lightning Web Component, ele pode ser, sim, utilizado dentro de um componente existente do Aura, ou novo, né? Já o Uhum, contrário não é verdadeiro. Se você faz um componente do Aura, você não consegue utilizar ele dentro do Lightning Web Component, por conta da arquitetura que o Aura foi construído. Ele é uma linguagem, vamos dizer, própria, né? Então ele é baseado numa arquitetura própria da Salesforce. Já o uhum. Lightning Web Component ele é baseado num padrão de browser mesmo, um padrão Web Components, né? Então isso permite com que o Aura faça consumo dele, porque no final das contas ele é mais uma tag HTML. Isso aí. É, Então, um um ponto também, ponto positivo para ele. mas uma coisa bacana, falando dessa experiência que a gente passou, no começo a gente também teve essa dificuldade de evento, falando do LWC para o Aura, porque tinha exatamente isso, a gente conseguia usar um LWC dentro do Aura, só que não o contrário, e a gente estava fazendo o projeto em LWC. A gente queria aproveitar um componente Aura para não precisar reescrever e tudo mais, porque como a gente já falou também, reescrever um componente do Aura para o LWC não é só linha a linha, nomear as coisas. E aí uma dificuldade foi exatamente o evento. E para isso existe também um componente que é meio que uma solução, um workaround oficial, dá para dizer assim, que é um componente que a Salesforce até deixa no Trailhead para você conseguir fazer esse evento, escutar. Então o LWC falar com a Aura. Então E isso vice-versa, né? economiza também muita linha também. Você não precisa reescrever, por exemplo, código. Então não tem nenhuma barreira para você não começar a fazer LWC. Uhum. Você já pode começar sem problema.
Um outro ponto Next. é que o Lightning Web Component ele é muito mais rápido, né? Justamente Sim. por ele ser baseado numa linguagem mais moderna, um JavaScript mais moderno. Justamente por ele ser um padrão que o browser já consegue interpretar, né? Ele não precisa de nenhuma lib JavaScript rodando, fazendo parse, fazendo seja lá o que a Aura faz por debaixo dos panos, para Sim. poder cuspir um componente na tela, né? Isso já é padrão, um padrão seguido pela W3C, então isso traz muitas vantagens de performance pro Lightning Web Components, né? Então, eu lembro até de um caso, né, que a gente andou lendo, porque eles questionaram, né, por que a versão mais recente do Salesforce está mais rápida do que comparado com as anteriores É, versões de Lightning, né? A grande maioria, se não quase todos os componentes do Salesforce já foram migrados para Lightning Web Components. Então isso faz com que toda a plataforma acabe ganhando mais performance, né? sim. Próximo. Próximo ponto aqui é o Lightning Component, ele é testável. Você consegue testar ele criando uma classe JavaScript para testar o seu componente. Então, isso ajuda muito a gente no desenvolvimento, justamente porque ele não é, no Apex a gente está acostumado ali usando o VS Code a já debugar, já chamar ali o método e testar o que esse método está retornando e, enfim, conseguir bater de ponto a ponto. E no JavaScript, o que a gente fazia normalmente com Aura era colocar breaks no JavaScript ou colocar um monte de passou aqui. Acho que a gente ainda faz, porque isso, para mim, vence qualquer tipo de teste. Mas no Lightning Web Component você consegue testar de forma mais eficiente os seus métodos, né? Os métodos que você está colocando ali. Então, acho que é um ponto muito bom também. E o mais legal de tudo é que esse teste ele roda na sua máquina, então ele não depende da plataforma para poder executar os testes. Você Uhum. tem muito mais velocidade de testes, né? E aí, lembrando desse ponto, me fez até lembrar de um plus aqui, de um item que também pode ser considerado uma grande vantagem para se migrar para o Lightning Web Component. Que é que agora, com o Lightning Web Component, você consegue fazer com que ele rode local. Você consegue fazer testes locais e o Uhum. desenvolvimento local, então fica muito mais rápido você testar, né? Um componente isolado, alguma coisa isolada, junto com o Lightning Open Source, né? Lightning Web Component Open Source. Então, para quem é dev, Lightning Web Component, acho que vale a pena dar uma olhada. Você consegue ganhar você tem uma curva de tempo bem menor, porque você não vai precisar ficar toda hora subindo um componente para testar se aquela linha que você mudou está funcionando ou não. Né? Você já É consegue real. testar de imediato, salvou, abre o browser, dá um refresh, sem precisar, limpa o cache e vai, não funcionou ainda, limpa o cache de novo e Um carrega tudo, rolê. um rolê. É, Então, com o Lightning Web Component local, você consegue ter muito mais performance nisso. isso aí. Acho que o recado que fica cara, não perca tempo de migrar, se seus projetos estão surgindo agora, principalmente projetos novos, componentes novos, deem a dica de começar em Lightning Web Component, porque vai valer a pena com certeza na frente, e tanto para você quanto para a empresa. E não tem motivo para não migrar mais, né? Não tem nada que você não consiga fazer, não tem nada que você não consiga Outra, integrar. para quem tem projetos grandes em Lightning e quer começar a migrar, eu acho que uma Uhum, boa alternativa é começar a migrar pequenas partes do seu componente, né? Hoje, a gente tem muitos componentes dentro de componentes, dentro de componentes, dentro de componentes, né? A gente tem um componente pequenininho, que tem um componente maiorzinho, que tem um componente maior, até chegar na tela inteira, que é um componente hoje, né? uhum, A gente tem esses cenários em vários projetos nossos. E, e quando você começa pela menor parte, então como o Lightning Web Component pode ser inserido dentro do Aura,
você pode pegar aquela menor parte do seu componente, migrar ela e colocar ele dentro do Aura. E depois indo de dentro para fora. Isso aí. Vai migrando aos poucos. Então pega, sei lá, uma imagem, um botão, alguma coisa que você tem dentro do seu componente, né, um checkbox que muda e tem um comportamento específico, e vai migrando de dentro para fora. Então, o que o Guilherme falou aqui? Geralmente manipulando dados, como conseguimos fazer alterações localmente e testar? Geralmente manipulamos dados. Como conseguimos fazer alterações localmente Cara, e não é testar? tudo que você consegue testar localmente, tá? Tem uma parte que ele simula acesso a dados, então aí você vai ter que meio que fazer um mock, mas eu não sei se vale a pena nessa parte, mas tem muitas coisas em que você não depende de acesso a dados e você tem que fazer esse mesmo cenário que a gente falou para testar, né? Salva, compila, manda, testa, não deu certo, muda de novo, salva, envia, testa. Então, processa dados, processa Salesforce, você não tem muita mágica não. Isso aí. Beleza? Fechamos por aqui. Fechamos. Um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9h41. Falou, galera. Abraço, tchau, tchau.